Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber. Que alegria estarmos novamente aqui no podcast da Semana do Governo de Mundo Novo. Nesta edição de 2023, nessa temporada que vem sendo um sucesso absoluto. Estamos recebendo pessoas que têm respeito, responsabilidade, valor e um histórico com o município de Mundo Novo que realmente salta aos olhos. E hoje não será diferente. No quadro Convidado da Semana é uma convidada, é Isabel Rosseto, diretora do CI Cari, e que vai conversar com a gente também sobre tudo que envolve a sua vida, a sua chegada a Mundo Novo e também sobre a Fraternidade Espírita Allan Kardec, que é a mantenedora do CI Cari, que tem um serviço prestado como Casa da Sopa. Quem já nunca ouviu falar da Casa da Sopa aqui em Mundo Novo? Olha, nós vamos ter também mais 2 quadros no programa. As 10 mais, elas estão vindo agora em 2 minutos apenas. O que de melhor rolou na semana em 2 minutos com as 10 mais. E depois ainda tem o quadro Ouvindo o Povo, o quadro onde a gente escuta a população com críticas, elogios, sugestões. Fique com a gente, compartilhe essa transmissão, vai valer muito a pena. Nossa convidada da semana, Isabel Rosseto. Neste momento, o nosso podcast recebe o convidado da semana. Olha, nós estamos em um momento onde a nossa convidada ela é tão importante, que até o vento está assoviando do lado de fora. Nós só espero que não caia o telhado. Até o vento ele quer dizer algo, ele quer se apresentar. Isabel Rosseto, 69 anos, nascida em Paranavaí, no Paraná, e que agora conversa com a gente. Boa noite, já que esse programa ele é gravado ao vivo no período da tarde, mas é transmitido à noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Jandaia. Obrigado pelo convite, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, aceitando o seu convite para esse bate-papo legal. Acompanhada da filha. Acompanhada da minha filhota, Elisângela Rosseto. É assessora do que ela? De saúde, de marketing ou de tudo? De tudo. Isabel, quando chegou em Mundo Novo? Nós chegamos aqui, Jandaia, em 1975. 75? Você chegou 54, 75, 21 anos. Na realidade, acho que foi 74, Jandaia, porque a minha filha do meio tinha 9 meses, né? Então, eu acho que foi 74, porque em 76, que foi o nosso município, né? Se tornou emancipado? Com a emancipação do município, eu já morava aqui. Ah, que legal, em 74. Você já chegou casada? Já, mãe de 2 filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3? Aí depois... 3 filhos. 3 filhos, todas meninas? Não, o mais velho homem. Ah, o mais velho é homem. Você está aqui com a Elisângela, que é a sua caçula. Que é a minha caçula, isso. E como que surgiu essa situação de Casa da Sopa na sua vida? Na minha vida aconteceu da seguinte forma. Quando eu morava em Itapira, né, no Paraná, eu já era casada, já tinha meus filhos, e através do meu pai, por um motivo de doença, nós fomos no centro espírita da cidade, que ele deu um clique nele, vou lá, vamos comigo, e eu o acompanhei nessa época. E era, inclusive, o centro espírita do pai da tia Zalina, avô da nossa querida Rosária. Que legal. Que era uma pessoa muito benquista na cidade, uma pessoa muito amada na cidade, pessoas muito antigas na cidade. Na época tinha uma serraria, né? E ele e os filhos que tocavam a serraria, e o centro espírita era eles que fundaram o centro espírita em Itapira. Você tinha quantos anos? Nessa época, Jandaia, eu tinha 17 para 18 anos. Ah, já era uma mulher, né? Já era uma moça, cedo. Mas já era... Você casou com quantos? Me casei com... de 13 para 14 anos. Ah, então você já estava casada. Já. Ah, que legal. E aí, o teu pai, então, ali começou a sua... vamos dizer assim, a sua intimidade com essa religião.
Antes, a sua família não era espírita? Católicos, apostólicos romanos, batizada, crismada, casada, meus filhos todos batizados, crismados dentro da igreja católica. E sempre assim, com essa vontade de conhecer o novo, né? E quando meu pai me convidou para que nós fôssemos até o centro, lá eu me encantei, porque eu encontrei assim muitas realidades a respeito da doutrina e comecei a encontrar comigo mesma naquele espaço. Eu estava grávida da minha filha do meio e nem sabia que estava grávida, Entendo. sabe? E nesse inteirinho, Qual é a cidade? Tapira, Tapira. Tapira, Uma cidade pequena, né? minúscula na época. Ainda continua sendo, mas na época era menor ainda. E nesse atendimento que nós fomos, uma das entidades de luz que fazia o atendimento no centro espírita olhou para mim e falou assim: vai casar lá, né, filha? Eu, como não entendia, não conhecia, para mim foi uma surpresa. Pensei, casar lá, que será que é isso, né? O que será que está querendo falar, né? Mas fiquei na minha, fiquei quieta. Depois disso tudo, conversando com o seu Cláudio, a dona Yolanda, que era a esposa dele, o pessoal, o Zaíca, que era o irmão da tia Zalina. Ele falou, ele quis dizer que você está grávida e vai ter uma menina. Ah, que bacana. E eu nem sabia que estava grávida. Tá, fui para casa, tudo, não demorou nem um mês, né? Descobri a gravidez. Naquela época não existia ultrassom, não existia a tecnologia de hoje. Só foi saber 7, 8 meses depois. No dia que nasceu, que era uma menina, realmente. E aquilo te ganhou, você começou a frequentar? Então, eu me apaixonei, na realidade, pela doutrina, assim, com muito... A gente tinha muito receio, né, Jandaia? Porque tudo era diferente, tudo era muito estranho, tudo muito real, com muita realidade dentro da espiritualidade, né? E você sabe que quando você é católico, você tem aqueles dogmas, aqueles paradigmas de religião que você crê, você foi criado ali dentro. Você disse, né, que o meu pai estava com problema de saúde e foi ali. A partir daquele momento que o teu pai foi, a família começou a se tornar espírita? Eu e ele. Só você e ele? Ele nem tanto, ele só começou a frequentar. E depois de muito tempo que eu passei a frequentar realmente, a estudar a doutrina. Aí você veio para Mundo Novo tempo depois? Aí nós mudamos para Mundo Novo, né, nessa década de 70. E aqui eu engravidei da Elisângela, né, e comecei a frequentar o Centro Espírita Coração Fraterno, que é aqui na Dom Pedro. Se eu não me engano, São Jorge, a minha mãe, quando né? vinha me visitar, se eu não me engano, também frequentou Ali. esse local. E com o passar do tempo, né, já existia o Dr. Bezerra de Menezes, que não era fraternidade, era Dr. Bezerra de Menezes, e eu passei a frequentar lá por ser mais próximo da minha casa, né? E tinha os atendimentos espirituais com o Dr. Hugo, que era o nosso mentor espiritual, né? O nosso dirigente vinha para esse atendimento e ele recebia essa entidade de luz, que é o Dr. Hugo, que fazia atendimentos espirituais. Vinha 200, 300 pessoas da região para esse atendimento de cura. E o centro aqui do bairro São Jorge acabou? Não, ele existe ainda, né? Que hoje quem dirige é o Ricardo Schunemann e o Aguinaldo, né? Em dias alternativos, assim, se eu não me engano, não tenho muita certeza para te dar assim com presteza, mas eles continuam com as reuniões. Agora eu fiquei curioso, essa entidade que você citou aí, o Dr. Hugo, ele continua vindo? Porque Então, você vinha 200 a 300 pessoas, ou tem um período em que ele se apresenta? Não é questão de período, é uma questão de tempo de trabalho que esse espírito tem com o planeta Terra. E nesse tempo, nesse inteirinho, ele, o médium que recebia, resolveu resumir tudo em um local só, que é a matriz da Fraternidade Espírita Allan Kardec, que tem os centros em vários municípios, né? Mais no Paraná, né? Como eu te falei, tem aqui, tem Terra Roxa, tem Guaíra, tem Maringá, tem Cascavel, o Moarama, que é a matriz, Maringá, Londrina, Marília, Curitiba, Jaraguá do Sul, Cedro, que é em Santa Catarina. Então, ele é extenso. E
todos esses centros são partes da Fraternidade Espírita Allan Kardec. É um segmento. E aí o médium foi para outro local. Aí ele ficou em Umuarama, que é onde era a regional do centro. Então, ainda continua sendo. Então a entidade ela se apresenta através do médium. Do Se ele mudar, médium. vai junto. Se ele mudar, vai junto. Como ele desencarnou recentemente, né? Hoje, aí deu-se um tempo que ele desencarnou, agora em agosto está completando 1 ano. Ele começou o pessoal do grupo, né? Que é um grupo muito extenso, com mais de 1.000 pessoas. Então, reuniu e hoje agrupou-se em Maringá. Certo. Os mais antigos do grupo, né? Ficaram em Maringá, porque quem trouxe ele para cá foi o Dr. José. Gente, ó, só para É esclarecer... uma história linda. Só para esclarecer, quando fala desencarnou, às vezes a maioria das pessoas já devem saber, mas faleceu. Isso, né? morreu. Faleceu, morreu, Isso. né? Enfim. É bem isso, falando a palavra E aí popular. aconteceu isso. E aí você chegou em Mundo Novo, começou a frequentar ali e dali começou a trabalhar na Casa da Sopa. Como é que foi a sua relação? Aí eu comecei a frequentar a Casa da Sopa devido aos atendimentos do Dr. Hugo. Certo. Né? E nesse inteirinho, eu e mais uma amiga falamos, nossa, vem tanta gente, né? A gente podia fazer uma sopa, fazer tipo uma lanchonetezinha que iria... E já funcionava a creche. Já existia a creche. Já na década de 70? Já existia a creche. Né? Na década de 80. Né? Ah, tá, de 80. Na década de 80. Que foi o seu... A Maduce e a Zilá, que foram os primeiros presidentes da Casa da Sopa. Ah, eu já ouvi falar sobre isso uma vez. É que normalmente as pessoas não citam muito sobre religião. E eu não sei se entrevistando o ex-prefeito Humberto Amaduce, se eu cheguei a fazer essa pergunta, eu acho que não. Mas já ouvi falar que ele era espírita. Sim, e agora você me falando da Zilá do... Sim, a Zilá, frequentadora assídua, foi a nossa primeira presidente da Casa da Sopa, né? E muito ativa, muito prestativa, uma pessoa fantástica, Zilá. Que faleceu há pouco tempo também. Isso, desencarnou há pouco tempo. Trabalhadora assídua, né? Caridosa, uma pessoa maravilhosa. E aí, um ser humano especial. Aí surgiu o negócio conhecido como Casa da Sopa. Casa da Sopa. Por quê? Por que Casa da Sopa? Quando o doutor José começou a construção, que foi na época em que ele foi prefeito, que ele começou a construção da Casa da Sopa, que era que ele queria, na realidade, construir o centro. O atendimento sempre foi ali Sempre ou era foi outro ali. local? Não, sempre foi ali. Foi ali, certo. Era uma cozinha. Nessa cozinha, ele sempre uma pessoa de um coração muito bom, construiu a cozinha, fogão de lenha, era o seu Oscar, da farmácia, com a Madalena, esposa dele. Depois veio o Dr. Salles e a Sônia, e foi se aumentando o grupo. Então, juntava-se as senhoras da sociedade, que tinham muito mais pessoas nessa época, e cada semana uma doava os ingredientes para que se fizesse a sopa, para doação, porque existiam muitas serrarias na cidade. Então, eram muitos migrantes de outras cidades que vinham para cá trabalhar. Paraguai, né? Por ser um país vizinho. E não se tinha, às vezes, trabalhava, mas não tinha uma condição financeira de alimentação, não tinha onde deixar os filhos, as mães, para trabalharem. E veio essa ideia, doutor José, vamos fazer o sopão. E começou a trazer as crianças maiores, que frequentavam a escola e tinha o interturno. E daí começou a servir a sopa. Os mais velhos vinham, estudavam, tinham reforço escolar à tarde, que era a dona Meire, já, que está conosco até hoje, né? Ermelinda Cubas, e a filha dela, a Marisete, novinha, né? Menina, estudando e lecionando ali. Então, elas davam esse contraturno para as crianças de 7 anos para frente. E eles comiam a sopa. E como foi sempre uma comida muito saborosa, muito bem feita, com muito amor e muito carinho, eles ficavam assim, eu posso levar para minha casa um pouquinho? Posso levar para meu pai, para minha mãe, para meu irmãozinho? Aí fazia. Não existia nem vasilhame, para você ter uma ideia. Então, eles traziam latas de leite, latas de qualquer coisa assim, para que pudesse armazenar a sopa para eles levarem para casa. E era um momento econômico, se eu não me engano, ali no final da década de 80, que o Brasil passou por grande dificuldade social. Mudanças, né? De cruzeiro para cruzado, e tudo mais, até chegar no real. Então, nesse inteirinho, começou a pedir para que viessem os irmãozinhos. O doutor José aumentou o espaço.
fez um barracão. Nesse barracão eram feitas palestras, era construído hortas, né? E as mães participavam, levavam as verduras para casa, começaram a vir para as palestras, né? E tal. E traziam os filhos. E foram trazidos menores. Construiu-se o centro, onde hoje é o Centro Espírita, e a parte da diretoria, tesouraria, almoxarifado, cozinha. E ali, então, ficou sendo a creche. Aquela sala que você conhece, onde é a sala do centro hoje, era dividida em salas de aula. Aonde a tesouraria era o berçário. Ali foi feita uma realocação. Uma readequação. Uma readequação no ambiente para acomodar. Aí o doutor José Prefeito começou a contratar professores para que trabalhassem lá, pagos pela prefeitura. E então, aí foi a começou primeira a aumentar. creche. Aí foi se aumentando. E por que acabou? Acabou a Casa da Sopa, assim, esse movimento Nesse acabou, movimento da Casa da Sopa, Jandaia, terminou em 2000, 1999, 2000, 2001. Foi quando a Dorcelina foi prefeita e, ninguém se entende até hoje, o motivo foi fechado a Casa da Sopa. Fechou. A parceria que existia com a prefeitura acabou. Acabou, fechou. E ficou 6 meses todo mundo naquela luta, porque precisava ser da creche. Será que tem alguma coisa, provavelmente a ver com coisa política, porque o Zé Carlos era de um outro espectro político pode e até tal. ser, né? Eu nunca me envolvi muito nisso, Nessa não, sabe, situação, Jandaia? né? Não. Então, é assim. Aí, em 2001, a Valéria e a Marilda me convidaram para participar, né? Para tomar conta, direcionar a Casa da Sopa. Eu olhei para elas e falei, mas eu, dona de casa, eu tinha mal o ensino fundamental. Aí eu falei, como que eu vou fazer para trabalhar nisso daqui? Participava de Lions, participava de Rotary, tinha conhecimentos assim da sociedade. Era madame na época, né? Então, eu tinha uma vida confortável, com certeza. E eu falei, mas, meu Deus, é um desafio. E agora? Conversei com o marido, conversei com todo mundo. Vai, se não der certo, volta. Tenta, né? Nesse inteirinho, a casa fechada. Aí veio a proposta de reabrir tudo e lá fui eu. Valéria me ajudou muito, 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 muito com o seu conhecimento, que é uma pessoa muito sábia, tem muito conhecimento pedagógico. Valéria é a esposa do Sazak. Do Sazak. Marilda, né, também. Que é a esposa do Zé A Carlos. esposa do Zé Carlos. Na época, ela era gerente da UEMS, né, professora, tudo também. E me dando maior apoio. E me ajudando, e eu me inteirando de documentação, aprendendo, na realidade, porque eu não sabia nada. Absolutamente nada. Sabia cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu marido. Né? E foi um desafio muito grande. E não parou mais, porque nós estamos em 2023. Até hoje. Amo aquilo lá de paixão. E não tem vontade de falar, olha, já contribuí, já fiz a minha parte, vou dar uma descansada. Claro que tem, né, Jandaia? Tem momentos que são difíceis. Tem momentos difíceis. Mas, ao mesmo tempo que eu penso em desistir, eu já penso, não, eu tenho um amor muito grande por aquilo ali. E é um centro de educação infantil, esses dias eu estava perguntando, falando assim, as pessoas falam assim, olha, o local mais procurado é o Cari. Eu falei, falou, ou seja, o serviço... Graças a Deus, Jandaia. Deve ser de excelência, né? Excelência e qualidade. A gente prima por isso. Nós primamos pela excelência e qualidade do trabalho com as nossas crianças. Ali, a nossa prioridade é o quê? É as crianças. Tanto que quando a gente contrata um profissional... Hoje, deixa eu terminar meu relato, eu fiz o ensino médio, fiz minha faculdade de pedagogia, fiz minha pós-graduação, tudo ali dentro. Você foi estudando. Depois de eu já tinha 50 anos de idade. Que exemplo. Né? Então, fui seguindo, né? Fiz minha pós-graduação. Eu tenho até, desculpa, não é nada político, até porque eu sou bem central nessa questão. Mas eu acho um péssimo exemplo quando o atual presidente da República ele faz questão de dizer que não tem estudo. Porque ele é um cara inteligente, ele é um cara sábio. Ninguém é presidente da República 3 vezes. Ele faz questão de dizer um analfabeto está promovendo... Blá, 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 blá. Não analfabeto não, mas sem estudo. Sendo que ele poderia dar um ótimo exemplo nesse período que ele ficou em sindicatos e tal, né? De falar, cara, eu vou fazer um EJA, eu vou fazer um segundo grau, eu vou fazer uma faculdade e vou mostrar que as pessoas
pessoas podem correr atrás do prejuízo. E tem essa condição. Né? E não faz questão de dizer que não tem estudo, blá, blá, blá. Mas enfim, uma pena, é outra coisa. Mas você se formou em pedagogia, então? Me formei em pedagogia em 2009, né? 2010 foi minha formatura. Em seguida, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, que psicologia sempre foi meu sonho, desde criança, nunca nem tinha ouvido falar. Imagina 65, 60 anos atrás, né? Você olhar para a pessoa, o que você vai ser quando crescer? Eu com 9 anos. Psicóloga. Aí eu vou ser psicóloga. Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Você entendeu? Então, você traz espiritualmente, falando isso daí com você. Então, pode-se dizer que contribuiu muito na sua vida... Na minha vida, muito. O Centro de Educação Infantil. Muito, muito. Contribui até hoje. Contribui até hoje. Porque você aprende a lidar com a pessoa, com diversidades, com pessoas muito diferentes de você. Pessoas com cabeças, com pensamentos diferentes dos seus. Entrar um pouquinho no mundinho dela para entender, né? Compreender, se colocar no lugar do outro, que não é nada fácil, porque a tua dor é a tua dor, a minha dor é a minha dor, né? E cada um tem a sua. Então, eu falo para minhas meninas, eu amo vocês de paixão, é minha família, né? Porque eu fico mais tempo com elas do que em casa. Sem dúvida, a gente fica mais né? no trabalho do que em casa. Então, eu vou para lá às 7 horas da manhã, volto 11 horas... Volto 1h30, 2 horas, fico até as 4, 5. E as coisas ali só estão evoluindo, né? Graças a gente vê que está crescendo em termos de apoio federal, municipal, estadual, tudo. Jandai, nós temos assim uma parceria muito grande com as 3 esferas. Com as 3 esferas. Nós começamos com emendas parlamentares para levantar a parte nova da creche. Porque era tudo muito limitado. E a procura era muito grande. E continua sendo, né? Maior ainda. Maior ainda. Tanto que quando a Valéria deu a ideia de termos o prézinho, os pais se animaram. Eu não vou precisar tirar minha criança daqui depois do jardim. Porque antes era levar para outra escola até o jardim. Era só até os 3 anos, só creche. Só creche. Certo. Aí, quando começou com o prézinho, os pais nos ajudaram a construir. Você entendeu? Tínhamos o terreno. E os pais, através de campanha, de promoções e de ajuda mesmo monetária por parte deles, construímos as 2 salas. São 2 salas maravilhosas de pré. Pré-1 e pré-2. Muito bem. Está aí um relato interessantíssimo do Centro de Educação Infantil, CARI, que é Centro de Apoio e Reintegração Infantil. Né? Vocês estão com quantos alunos lá? Nós estamos hoje com 140 alunos. 140. Quantos profissionais lá? Nós somos, no total, em 24. 24 profissionais. Administrativo e pedagógico. Ou seja, geram empregos também nessa situação. Para 24 famílias. E lá, ao lado, lá tem o Centro Espírita. Sim. Quando que são as reuniões lá? Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, aproveitando o ensejo hoje, convido a todos, né, do nosso município que queiram ir lá, tenham vontade, às vezes, de conhecer o que é feito lá dentro, porque é muito paradigma, é muita discriminação, descrença, né? E não tem nada a ver. Sabe? É um local, assim, que você entra lá dentro, você se sente em paz. Você citou que era de uma família católica. Sim. Você ainda é católica? Ou tem essa... Não, hoje eu tenho ligação com o catolicismo, claro, porque é uma religião abençoada e maravilhosa também, né? Deus é um só... Mas é espírita. Eu sou espírita. Certo. Eu sou espírita. Eu estudo doutrina espírita hoje. Eu ia citar se tem essa correlação também de batismo dentro da Igreja Católica e tal, não. Como que é na religião espírita? Existe o batismo? Não existe o batismo, o Jandaia. Existe assim, você começa a conhecer a doutrina, eu não sei nem se eu vou saber te explicar direito. Você começa a frequentar a doutrina, você começa a conhecer, começa a estudar, você começa a se encantar com aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, te mostra, segundo a Gênese te mostra, segundo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque são as obras básicas que você tem que, não é ler, você tem que estudar. Porque tudo que você lê, uma hora você esquece. E se você estuda, é diferente. É a mesma coisa se você pegar a Bíblia e você lê ela da primeira página à última. Você lê.
mas você não estudou ela. Eu até, para vir para este programa, eu citei com a minha amiga Karina Iano, que inclusive está na direção ali da transmissão, e disse que apesar de nós sermos um país com liberdade de expressão, com liberdade religiosa, há uma discriminação muito grande nesse país para quem não professa a religião cristã de forma católica ou evangélica. Porque vocês também professam a fé cristã. Com certeza. Mas de forma... Isso que as pessoas às vezes não têm noção. As pessoas pensam que não é cristã, e é. É uma situação que evoluiu pouco. Acho que continua uma discriminação muito grande ainda, né? Mudou muito, né? Graças a Deus mudou muito. Mudou muito, 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 muito. Tanto que eu tenho uma amizade, assim, não digo amizade, né? Mas eu tenho um conhecimento muito grande com o Padre Sapu. Já conversei com ele, que eu sou espírita, convidei ele para aqui falar, para conhecer, né? Porque tem que ter esse conhecimento. Eu já fui convidada para ir em igrejas evangélicas, fui em cultos, eu acho maravilhoso, né? Porque ali onde o pastor está, Deus está ali presente. Ele está falando com o seu público, com as suas ovelhas, digamos assim. Assim como o padre na missa está falando com seus agregados, com as suas ovelhas também. Ele está rebanhando, assim como nós lá também. A gente não faz outra coisa a não ser ler o Evangelho, explanar o que o Evangelho nos mostrou, porque a gente lá abre aleatoriamente, não é uma sequência, a gente abre aleatoriamente, a lição vem a calhar para o dia, né? E ali você coloca o que você entendeu do Evangelho naquele dia, o que o Evangelho quis te falar, né? Da mesma forma que é feito na Igreja Católica durante a homilia. É lido o Evangelho, é explanado o Evangelho, né? Padre Reginaldo Manzotti é um exemplo. Tem música? Tem louvor? Tem. Não, louvores não, mas tem música sim, tem músicas espíritas maravilhosas. Certo. Olha, é interessante porque às vezes a gente, quando vê os filhos, fica aquela briga a briga eu estou dizendo no campo intelectual, se ela veio do inatismo, se aquela criança já nasceu pronta, nasceu boa, nasceu com mais dificuldade, ou se é a parte comportamental, a convivência, né? E às vezes o Espiritismo explica um pouco isso, porque às vezes você tem um filho que parece muito com o pai e a mãe, que puxa muitas coisas, e tem um completamente diferente. Você fala, rapaz, mas a mesma educação... Aí eu falo assim, que eu fiz, né? A mesma educação que eu dei para essa criatura, eu dei para essa outra. E essa outra fez tudo diferente. Às vezes tem uma situação de evolução, né? Que isso aí que você acabou de falar. Explica um pouquinho pra gente. Eu vou te falar do que eu entendo. Não posso falar muito também. Assim, dentro da doutrina espírita, você aprende que existe a reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação. Nós cremos. A gente não acredita, a gente crê, porque ela existe. Quem foi que primeiro reencarnou na face da Terra? Quem ressuscitou? Cristo. É a maior autoridade dentro de qualquer igreja. É Jesus Cristo, Filho de Deus perfeito, Filho de Maria. Então, quer dizer, quando você fala em religião, porque o que Deus deixou? Ele deixou dentro do Evangelho, você vai construir a Igreja Católica, você vai construir o Centro Espírita, você vai construir a Igreja Evangélica, você vai construir a Igreja Protestante. Você não acha isso dentro da Bíblia. O que ele deixou? Qual a maior igreja que ele deixou? O amor. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Isabel, por falar em amor, você tem uma história de início de vida muito bonita. Você me contou aqui, eu não sou baú, o jornalista ele tem o dever de trazer isso para as pessoas. Você me disse que, olha, no meu documento, eu nasci em Paranavaí, mas no meu documento está Alto Paraná. Eu falei, por quê? E você rapidamente me explicou. Compartilhe isso com quem está assistindo a gente. Porque eu não escondo isso de ninguém, não tenho, pelo contrário, eu tenho um orgulho imenso dos meus pais. E até me emociona, né? Eu tinha 1 hora de nascida quando os meus pais me adotaram. Porque minha mãe era uma mãe solteira, não tinha condições financeiras de me sustentar, e ela tinha que trabalhar, né? E eu fui a primeira filha dela. E nesse inteirinho eu fui levado para
para casa dos meus pais, né? E quando eu tinha mais ou menos, o Jandaia, uns 7, 8 anos, quando eu já ia para a escola, por Alto Paraná também ser uma cidade muito pequena, todo mundo sabia da minha história. E naquela época, Jandaia, há 60 e tantos anos atrás, era tabu filho adotivo. Tinha que esconder. Era uma coisa escondida, era Até uma coisa porque secreta. Você foi registrada como filha filha biológica. biológica. Naquele tempo podia. Levava-se a filha para o cartório, e o cartorário era amigo do pai e da mãe e fazia o registro como biológico. Então, eu nunca tive preocupação com isso. Nunca na minha vida. E nesse inteirinho ia na escola, você não é filha do seu pai. Sabe briga de criança de escola? E se tem uma pessoa que fala, é a criança mesmo. As pessoas falam assim, a criança é um anjinho, rapaz. É um anjo da sinceridade. A pessoa tem o defeito no olho, fala, ô, seu caolho, ó. E eu falo, a criança é o ser mais puro, velho. Não mede as palavras, é o ser mais honesto. Agora, mais puro, vamos... Puro é outra coisa. E eu ia para casa chorando, e meu pai e minha mãe me convenciam, né? Que imagina, né? Porque tinha ciúmes, porque eu sempre fui uma filha predileta. Então, eu tive tudo o que eu quis e o que eu não quis. Seus pais já tinham filhos? Não, nunca tiveram filhos. Ah, tá. Filha única. Você é filha única. Filha única. Aí, tá. Quando eu cresci, que um dia meu pai teve um derrame, quando eu tinha 3 anos de idade, e o tratamento dele era feito em São Paulo. E eu fui para Rinópolis, que era onde a família dos meus pais vieram de São Paulo para o Paraná. Certo. E a família, as irmãs, né? Tudo ali em Rinópolis, no estado de São Paulo. E eu fiquei na casa de uma tia, com o irmão caçula do meu pai, né? Ele na casa da sogra, eu na casa da irmã dele, minha tia, que minhas primas eram tudo meninas como eu. E, de repente, meu pai deu dinheiro para meu tio ir me dando fracionado, né? Porque eu era uma criança. E eu cheguei na casa do meu tio com as minhas primas para pegar determinado valor que nós iríamos à matinê, no cinema. E nesse inteirinho entrou uma senhora na casa da mãe da minha tia e fez assim, nossa, não estou me gabando não, tá? Nossa, mas que menina bonita, quem é ela? Minha tia falou assim, a mãe da minha tia. Aquela menina que o Alexandre pegou para criar, você não lembra? Eu me colei na parede. Porque eu já tinha entendimento. 13 anos? Não, eu tinha 8 anos. 8 anos. Eu me colei na parede e fiquei séria. Não falei nem sim, nem não. O meu tio e a minha tia queriam abrir um buraco e se enterrar. Porque eles sabiam que eu não sabia. Mas acabou sendo bom. Foi. Ou não? No momento, responde. não. No momento, não. Não foi, não. Não vou ser hipócrita e falsa de falar Demorou que foi. pra... Aí, nesse inteirinho, eu fui para casa da minha tia, na casa da minha tia, apertei minha tia. Minha tia falou, quer saber? Já está na hora de você saber. Você é filha adotiva assim, teu pai e tua mãe te ama, te pegaram para criar com tantos anos, você era novinha, barará. Me contou assim por cima a história. Meu pai e minha mãe para São Paulo, capital. No momento, eu fui embora para o cinema. Não quis nem saber se era adotiva, se não era, quem que era, quem deixava de ser. Fui pro cinema. Foi assistir o Mazzaropi. Ah, provavelmente. Provavelmente. Ou Bang Bang. Aí, quando voltamos, no outro dia, meu pai e minha mãe chegaram. Minha tia foi e contou pro meu pai e pra minha mãe. Mas nenhum dos dois vieram até mim. Eles tinham muito medo de que eu me revoltasse e fugisse de casa. Porque eu acredito que naquele tempo acontecia muito isso, né? Não tenho certeza para te falar. E eu fiquei na minha, né? Não comentei com ninguém, minha tia só comentou com eles, mas eles também não fiquei sabendo depois. Aí nós fomos para a casa dos meus avós, pais do meu pai, que moravam em Dracena. Olha a viagem. Fomos de Rinópolis para Dracena. Chegando em Dracena, eu tive uma crise nervosa. Aí meu pai veio, sentou na beira da cama e conversou comigo. Porque você sabia, já tinha informação. Já, mas você vê, eu fui engolindo aquilo. E aquilo me fez muito mal. E você chegou a ter contato com a sua mãe biológica em algum momento da sua vida? Vou chegar lá. Vai chegar lá? Aí, tá, foi. Eles conversaram comigo ali, Jandaia, foi a mesma coisa que eles falarem assim, ó, você é nossa filha, acabou. Ali, tanto eu chorei, tanto eu me desabafei, eles também desabafaram e acabou ali. Morreu ali. Certo. Acabou.
Quando eu me casei, eu tive o Érico com 15 anos, e meu pai, em Itapira, tinha hotel e restaurante, e nós fazíamos compra em Paranavaí. E essa loja de Paranavaí, muito amigo, muito colega do meu pai e tal, e sabiam da minha história. E eu, no balcão da loja, com o Érico, um menino muito bonito, de olho azul, moreno, né? Uma criança que chamava atenção aonde chegava, sempre foi muito grandão, Ele tá onde agora? no céu. Ah, ele já faleceu. Desencarnou também. Então ele deve estar lá de cima todo orgulhoso. Porque você eu tá acredito falando, que sim. tá falando, rapaz, Eu você, acredito que sim. você tava falando, parecia ali o Brad Pitt, né? Isso é E coisa é. de mãe ou E é. o Não, homem era não. bonito mesmo, Elisângela? Era. Então tá. Aí tá. E nesse inteirinho, a minha mãe biológica, que era de Paranavaí, não sei se ainda é, estava fazendo compras na loja. Ao lado da minha mãe, minha mãe, ela e uma tia minha. É A muita dona coincidência. Não existe coincidência. É. O gerente da loja, que estava no mezanino, viu, chamou a dona da loja, ó, tá acontecendo isso, fulana tá ali, será que não vai dar problema? Mas nem eu nunca tinha visto, não a conheci, e nesse inteirinho, a minha mãe saiu para ver, não conseguiu ver também, viu de costa, quando chegou em casa que ela me contou. Mas, Jandaia, resumindo, nunca tive vontade de conhecer, nunca tive vontade de procurar. Sei que, quando criança, brinquei com irmãos, por parte de mãe, na casa da minha mãe, em Paranavaí, que nós moramos em Paranavaí uma época. Você entendeu? Então, é o destino? Não, é Deus que age na sua vida das formas que tem que ser. Mas você tem lembrança da imagem da sua mãe Nenhuma. biológica? Nenhuma. E pelo jeito ela também não quis, tipo assim... Procurou uma vez. Procurou E passou. passou. E eu tenho certeza que isso só te fortaleceu como ser humano, né? Muito. Ou ficou muito. alguma mágoa, ou ficou nem- alguma situação? Não, eu precisei aprender a um determinado tempo, não faz muito tempo isso, a aprender que eu tenho que reverenciar ela. Essa minha mãe biológica. Porque quem me deu a vida foi ela. Se eu estou aqui hoje, com o dom da minha vida, eu devo a ela. Porque A o ela e ao amor é meu- infinito. Não existe, né? Né? Às vezes a gente acha que se a gente gostar da mãe Não. biológica, vai estar traindo. Não trai imagina, ninguém. não. Né? Ela, hoje, dentro da doutrina, você sabe que há mães que vêm para dar à luz, não para criar. Ela vem para dar à luz. Ela vem com esse compromisso. Foi o que a minha fez. E muito bem feito. Que legal. Olha, eu passei também por esse processo. Eu tive minha mãe, que me deu a luz, e depois não ficou com o meu pai. Eu fui criado pelo meu pai. Acho que você conhece a Conheço a história. história. E demorou um bocado para passar esse processo de eu começar a valorizar ela e entender que o que tinha que ter acontecido, aconteceu. Ponto. E a tua mãe é ela nesse caso, porque eu não tinha uma mãe, como você teve, Isso. uma outra mãe que cuidou de você. Eu tive madrasta que fazia questão de dizer que era madrasta, então era diferente. Não, a minha não. A minha sempre me amou. Essa muito. foi sua mãe. E leva um processo, leva um período mesmo. Tem, Tanto que tem. antes eu dava presente pro meu pai no Dia das Mães. Chegou uma época, eu falei, não, cara, você não dá pra ser mãe, você é só pai mesmo. Olha, eu já recebo aqui da minha diretora de transmissão a informação, e eu falo com uma dor no coração, que já deu 38 minutos de programa. A gente tem normalmente uma média de 30 minutos. É uma pena, porque a gente tinha Mas foi muita bom. coisa para conversar. Só para completar, que a gente falou pouco de Mundo Novo. Você chegou aqui em 70, você passou por todo esse processo da cidade. Todo o processo. O boom populacional para mais de 40 mil pessoas, depois a queda abrupta de população até 14, 15 mil, agora uma recuperaçãozinha. Faça um resumo da sua história com o Mundo Novo aqui. Eu amo o Mundo Novo, né? Eu sou suspeita. Eu amo porque eu digo assim, aqui eu construí a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, né? O que nós temos, a gente tem muita gratidão por essa cidade, por esse estado que nos recebeu, né? E o que eu posso dizer é isso, resumindo tudo, eu amo o Mundo Novo. Eu amo o Mundo Novo. E você está com esperança de um futuro bom para essa cidade? Mas sempre. Sempre. A esperança não morre nunca, Caetano. A gente não pode deixar a esperança morrer. Eu faço a mesma pergunta para todo mundo. Sim.
Quando teve aquele boom econômico, populacional, e depois teve aquela queda até 98, mais ou menos nesse período, que depois passou-se a ter a manter aquela população e ter uma recuperação agora. Passou pela cabeça sair de Mundo Novo? Teve alguma situação nesse sentido? Achou que Mundo Novo não tinha futuro? Olha, Caetano, o Ângelo até subiu lá para o norte, sabe? Não por esse motivo de diminuir a população, aumentar a população, porque ele, depois da serraria, que ele veio para trabalhar na serraria, ele ficou muito com... ele começou a trabalhar com... Ele é contador, né? De profissão, é técnico contábil, e ele começou a trabalhar com importação e exportação de madeira. Só que trabalhou mais com a importação. Então, essa foi a vida dele aqui dentro. E era muita serraria, depois foi se acabando a serraria, e ele subiu em busca de mais locais, onde tinha mais madeira, para poder, né, dar continuidade ao trabalho. Mas, no fim, comprou umas terras por aqui e ficou por aqui mesmo. E nós estamos aqui e não pretendemos sair. Muito obrigado. Eu eu fico feliz de trazer personalidades como você. Obrigada. Inclusive de ambos os sexos, né? Eu acho muito bacana a gente valorizar as mulheres como você, que se dedicam, que se doam. E foi um papo muito gostoso. Valeu. Obrigada, Jandaia. Acho que vai acontecer de novo em um modelo que a gente continuidade. Que a gente possa ter mais tempo para conversar. Da continuidade. E eu quero aqui aproveitar o ensejo e convidar novamente a nossa população, né, para que faça uma visita, não só ao Centro Espírita, que hoje é a Fraternidade Espírita Allan Kardec, que é o mantenedor do CEICARI, mas que vá conhecer o nosso trabalho. Sem medo de ser feliz, as nossas portas estarão sempre abertas. Você já sofreu discriminação lá, no sentido de um pai falar, eu não vou levar a criança ali não, é o Centro Espírita que mantém o local. E eu tô vendo que você não tem medo de... Ô, Jandaia, nunca aconteceu isso. Nós temos lá evangélicos, nós temos católicos, nós temos de todas as denominações cristãs. E você faz questão de fazer de falar da sua doutrina, né? Claro, sempre, com muito amor, carinho e respeito. Isabel, Deus é um só. Obrigado. Não existe dois. Obrigado. Acho que a filha deve estar toda ali orgulhosa, né, da mãe. Fico feliz. Muito obrigado. Você é uma grande mulher. E é disso que o município precisa, de grandes homens. Estamos aí para ajudar quando for preciso. E né? grandes mulheres. Agora, tudo que ocorreu na semana em 2 minutos. Confira. A 16ª Festa do Frango Caipira foi um grande sucesso no último final de semana e, segundo o Departamento de Cultura, mais de 3.000 pessoas passaram pela Associação de Moradores do Jatinho no sábado e domingo. Uma pauta interessante é a busca para que uma entrada no Refúgio Biológico Maracaju aconteça pelo lado brasileiro, no caso, Mundo Novo. A Incotur, a Secretaria de Turismo do município e a Fundação de Turismo do Estado visitaram o local. Na educação, os alunos da Escola Estadual Marechal Rondon já se mudaram para o aprendizado em novo local, até que a escola seja toda reformada. Outra ação foi a premiação da Secretaria Municipal de Educação entre as 4 do estado pelo bom desempenho e de 2 alunos premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática. 2 serviços executados pela Secretaria de Infraestrutura devem trazer inaugurações em breve. Foram os bueiros na Avenida Otaviano Correia para a duplicação da mesma e tampas de fossa para a entrega das 10 casas atrás do posto de saúde da Vila Nova Universitário. No trânsito, o que chamou a atenção foi a implantação de quase 100 placas em vários locais da cidade e a notificação para proprietários retirarem veículos abandonados nas vias públicas. Para terminar, a informação que a vacinação antirrábica começa na próxima segunda-feira, de porteira em porteira, na área rural. O relato de palestra na Vila Nova, referente ao Agosto Lilás e o combate à violência contra a mulher. E o treinamento com o Corpo de Bombeiros, das servidoras da unidade de acolhimento para o gerenciamento de situações de risco, como acidentes domésticos, engasgos, queimaduras e outras situações. Informou Governo de Mundo Novo.
Tá legal que esse programa tá rápido depois da entrevista. Os convidados, eles permanecem no programa até o final. Foi assim semana passada com o seu Josias. Comecei a chamar ele de seu Nunga, que pensa que um homem brabo, que eu não sabia que ele era tão brabo. Ele falou que os caras sentam na cadeira e ele fala... Vai, sai da minha cadeira, ó, senta no sofá ali, na minha cadeira não. E agora vem o quadro Ouvindo o Povo, e a Isabel continua aqui com a gente. Olha, na matéria sobre sinalização de trânsito, o Munir Abbas, abre aspas, se construírem passagem de pedestres elevadas ajudaria, porque da BR-163 até o ginásio de esportes é uma verdadeira pista de corrida. É lamentável. O problema é a gente, diante da falta de cultura das pessoas, né, no trânsito, a gente começar a colocar quebra-molas ou elevados na cidade toda. Ficam, olha, rapaz, o que a gente vai gastar de combustível também? Daí não vai ser, né, primeiro, segundo, terceiro. Eu não sou muito adepto dos quebra-molas, mas eu entendi o que o Munir Abbas quis dizer. Ele quis dizer que as pessoas não respeitam, andam muito rápido e é um local complexo entre a BR-163 e o ginásio de esportes. O município está investindo em sinalização de trânsito, foi feito ali na Avenida JK. Agora, 800 placas estão sendo colocadas em todos os bairros e a gente espera, como diz a palavra espera, com esperança de que as pessoas, aos poucos, vão indo. Já que eu estou aqui com a minha amiga Isabel, vão evoluindo, que é para isso que nós viemos para o planeta, para de geração em geração ir evoluindo. Olha, o Escritório Contábil Mundo Novo... e o asfalto na Avenida Brasília, quando vai ficar pronto? Boa pergunta. E as perguntas são tão boas que eu tô vendo elas só agora, viu, gente? Nem estudei ela antes. Depois eu pego a Karina. Olha, o asfalto na Avenida Brasília, uma das 31 obras, lembra que em dezembro a gente lançou o pacote 31 obras simultâneas? Tem 2 obras que estão faltando dar continuidade nela. Uma é do asfalto com pavimentação com recurso próprio. Já foi feito o trabalho lá no bairro Vila Nova, né? Nós temos, acho que nós temos lá 3 quadras para serem feitas e mais a Avenida Brasília. Então, quando vier junto dos maquinários do consórcio Conesul, todas essas quadras serão feitas simultaneamente. Realmente era para ter feito no primeiro semestre, ficou para esse segundo semestre. E diante da queda abrupta, a queda incondicional de receita que está alarmando, não é só Mundo Novo, se fosse só Mundo Novo, podia falar, poxa, por que só Mundo Novo? É todas as cidades deste país que estão ocorrendo e estão alarmadas com a queda de receita. A prefeitura está pensando realmente em fazer o dever de casa, pagar fornecedor, manter as suas contas com a saúde, com a educação, com o 13º, e vamos ver se até o final do ano a Avenida Brasília vai receber a pavimentação asfáltica, já que o solo já foi preparado e o meio-fio já foi construído. Mas as 2 últimas do Ouvindo o Povo. Matéria sobre carros abandonados em vias públicas. A Josi Pires, abre aspas, observação, legal Mundo Novo sendo Mundo Novo, ajudar as pessoas, não procura saber o porquê dos carros, está no acostamento, ninguém pergunta, né? Vamos fechar nosso meio de trabalho? Essa é aquela situação que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se você pede para que as pessoas respeitem a lei, ou seja, o camarada tem uma chapeação, ele não pode se dar ao direito, segundo a lei, de colocar 10 veículos abandonados na frente da sua chapeação, porque o direito dele vai até onde tem o direito do outro. Só que a gente também entende que essa pessoa é um pai de família ou é uma mãe de família, que através daquela questão tem o seu sustento do dia a dia. Então tem que se procurar sim a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, solicitar um terreno, já tem algumas chapeações neste caso aqui em Mundo Novo, para tentar fazer unir o útil ao agradável. Tira esses carros abandonados das vias públicas, que atrapalham sim. Tem comércios que ficam perto da chapeação que não conseguem estacionar o carro, porque são todas chapeações. Alguns casos, como do bairro Universitário, como do bairro Tapajós, que eu me lembre, e tem mais um outro bairro também. Mas em alguns casos. E aí você consegue manter o vínculo empregatício econômico daquele cidadão comercial e, ao mesmo tempo, respeitar a lei que solicita. Pois não, Kariniana? Só para contribuir em relação a essa questão dos carros abandonados, a gente fez um material, né, sobre isso,
E eu conversei com o Marcos Eustáquio, que é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Sou eu que tô na tela? É, então é que eu vou dublar você, daí você continua, vai, vamos lá, fala. E aí o Marcos conversou com alguns desses empresários, né, de ferro velho, e eles explicaram para eles a situação. O César Filho também esteve junto ali para saber como que eles podem proceder em relação a isso. Obviamente, eles precisam realmente de um terreno para conseguir colocar esses carros, porque realmente não pode, essa lei está falando que não pode deixar realmente esses carros abandonados ali, né, em estacionamento, na própria calçada também. Então, eles conversaram com algumas dessas pessoas, né, já teve esse contato. E, infelizmente, é isso que dá para fazer no momento. Claro, e tentar ajudar, sim, essas pessoas. Quanto tempo tá no mercado? Trabalha 5 a 10 anos, né? Gera empregos, essa situação toda, para tentar contribuir também com essas pessoas, mas seguir o que a lei diz, que é não ficar carro em local público. A Cíntia Camposano, a última do dia. Abre aspas, além dos veículos nas ruas, podiam multar os donos de ferro velho que ocupam terrenos alheios para jogar lixo de carro sucateado. E a vigilância sanitária não aplica multa. E quando o contribuinte solicita a vistoria desse local, ninguém vai. Olha, essa é uma outra questão. A gente pede evolução da sociedade e chega um momento que tem a parte de orientação, isso é no trânsito também, né? De limpar quintal e tudo mais, quanto à questão da dengue. E agora essas questões desses veículos aqui. Você orienta, você educa e chega um momento que você tem que aplicar a lei. E eu sinto que uma boa parte da população mundunovense está ansiosa para que a lei seja aplicada. Ou seja, se nós queremos uma cidade mais limpa, mais civilizada, mais confortável, vai chegar um momento que nós temos que fazer uma opção que é o quê? O rigor da lei, que é notificar e, se não atender, a multa, que ninguém quer. Mas quem não segue a lei, às vezes, acaba caindo com essa situação. Olha, obrigado. Sou Jandaia Caetano, um beijo no seu coração. E o nosso podcast da semana volta na próxima sexta-feira. Um bom final de semana a todos e até lá. Termina aqui o podcast Resumo da Semana, disponibilizado nos canais de comunicação do Governo de Mundo Novo e parceiros. Produção Sencos, Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.